Gente, pra gente saber, ó. Mãe, socorre lá, mãe. Pra gente saber. Pra gente saber como que a igreja vai estar daqui a 18 anos, presta atenção aqui, ó. Para a gente saber como que a nossa igreja vai estar nos próximos 18 anos, vai depender do que nós vamos fazer com os nossos filhos. Se nós não fizermos algo, não vai ser um futuro muito bom. Se nós não plantarmos a semente, se nós não investirmos na vida deles, se eles não verem Jesus em mim, em nós, obrigado, PC. Se eles não verem a vida de Deus na minha vida, se eles não verem o meu coração quebrantado ao Senhor, eles não vão entender. E não adianta a gente ficar conversando, falando, contando história. A gente tem que ser, a gente tem que viver. Quando a gente erra, o filho precisa ver o nosso arrependimento. O filho precisa ver o nosso coração quando a gente erra. O que o papai faz quando ele erra? Quando alguém fecha o papai no trânsito, o que o papai faz? Meu Deus, e agora? Como é que o papai faz com a mamãe quando o papai está em casa? Como é que o papai faz? Qual é o tratamento do papai com a mamãe? É isso que eles estão vendo e registrando na memória deles. Então nós temos que investir na vida deles. Não perca a oportunidade de investir na vida do seu filho. É preciso, à noite, não sei se você já fez isso, entra no quarto, dobra seu joelho lá e fortalece o coração do seu filho, encoraja seu filho, fala: filho, filha, fiquei muito feliz com aquilo que você fez hoje, ontem, semana passada. Encontra uma coisa verdadeira que seu filho fez e ministra na vida dele e dela. Você vai ver que com o tempo o seu filho vai fortalecendo, ele vai ganhando confiança, sua filha, ele vai ganhando coragem e você está semeando ali. E quando o seu filho falhar, chama o seu filho, sua filha, com sinceridade e fala para ele: isso que você fez não foi bom. Papai está triste, mamãe está triste com você. Ele precisa saber quando ele erra. E tudo isso feito com graça e com misericórdia faz a diferença no futuro. Amém? Nossa igreja vai ser uma bênção daqui a 18 anos, hein? Quero estar aqui para ver, tá? Se a gente fizer essas coisas. Abra sua Bíblia comigo aí, em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós estamos desde o final de setembro, conversando sobre um assunto muito importante. Nós pegamos 2 versículos da Bíblia e fizemos desses versículos uma série. Nós somos a Churchflix. Você tem a Netflix? Agora aqui na igreja a gente tem a Churchflix. E a gente está aprendendo. A gente está procurando compreender mais sobre a palavra de Deus. Esse momento aqui é o momento de receber a mensagem no coração. Então seu coração tem que estar aberto. Deixa agora o problema um pouquinho de lado. Deixa a frustração do seu coração, aquela dificuldade que às vezes fica na sua mente ali te perseguindo. Põe ela de lado agora. Concentra aqui. A gente faz um exercício às quartas-feiras de respiração. A gente já fez aqui na igreja. Se você precisa, faça um exercício de respiração. Encha seu pulmão de ar, encha tudo e solta tudo. Isso ajuda você a concentrar no que nós estamos fazendo aqui. E nossa série tem um nome, né? Pode colocar o primeiro aí. Nós chamamos, o tema é a verdade em ação. E nós já falamos sobre três mensagens, hoje é a 4ª mensagem, sobre esse tema, a verdade em ação. Se você não ouviu, você pode ir no nosso canal do YouTube, People's Baptist Church, que está tudo lá. Hoje nós estamos gravando ali, vai ser postado na segunda ou na terça-feira, mas nós estamos ao vivo no Instagram, né? Por causa da nossa internet não está conseguindo aguentar a gente. Então nós estamos encontrando caminhos ali, os meninos estão fazendo um esforço todo sábado para que o culto seja transmitido. Então está ali, eu também estou gravando aqui em áudio, se for preciso eu ponho o áudio, ponho no Spotify, e a gente tem ali agora
no Instagram, tá bom? Então você pode ir lá. 2 de Timóteo, capítulo 3. Segunda de Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que é o texto que a gente está usando. Está escrito assim, ó: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e útil para a repreensão, e útil para a correção, e útil para a instrução na justiça. Para quê? Para que o homem, e me permita aqui lembrar, e a mulher de Deus sejam aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Feche os seus olhos aí. Pede o Espírito Santo para ajudar a gente a entender qual é o plano, o propósito de Deus ao trazer você aqui para esse culto essa noite. Peça ao Espírito Santo que fale com você. Pai, muito obrigado. O Senhor tem sido tão bom conosco. O Senhor tem cuidado de nós com tanto amor. E nós queremos te agradecer mais uma vez pela sua palavra, que hoje vem às nossas mãos. Espírito Santo, clarifica para nós esses textos. Abra o nosso entendimento a cada meditação. Encontra lugar no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui essa noite, para ministrar a eles o seu amor e a sua graça. Que ao ouvir, Senhor, possamos sentir no nosso coração essa mensagem. E ao sentir, possamos aplicar as nossas vidas. É isso que eu peço e eu oro porque eu sei que o Senhor está nos ouvindo. Eu também sei que o Senhor responde. Por isso eu oro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos lendo esses textos, né? E Paulo diz aqui para nós que a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, é inspirada por Deus. Deus inspirou, Deus soprou, Deus orientou para que essa palavra chegasse aqui para mim e para você hoje. Então ela tem uma inspiração em Deus. A palavra de Deus é a única regra de fé e prática que nós temos. Não deixa nada passar disso na sua vida. Não fique escutando pessoas sem consultar a palavra. Não fique ouvindo o pastor pregar sem estar vendo o que ele está falando, aonde está vindo. Não fique na internet seguindo uma pessoa qualquer sem ter certeza do que é que essa pessoa está falando. De onde vem, que fonte é essa que a gente está bebendo. Porque é a Bíblia que faz a diferença na minha vida e na sua vida. Essa palavra, pregada no poder do Espírito Santo, muda a história de qualquer pessoa. Essa palavra, pregada no poder do Espírito Santo, transformou o mundo já há mais de 2000 anos e vem transformando a história e vai continuar. Se ela encontrar lugar, se essa palavra encontra uma terra boa, ela dá fruto. Foi assim comigo. E foi assim com cada um de nós aqui. A palavra chegou. E ao chegar, foi mudando a nossa forma de pensar. Foi nos ajudando a refletir. Também Paulo diz que ela é útil, ou seja, ela tem utilidade. Não é só uma teoria. Não é só uma ideia que eu aprendo, que eu encho a minha cabeça, que eu fico um pouco mais inteligente, ou eu posso recitar os textos. Não. Essa palavra tem utilidade, ela tem propósito. E qual é a utilidade então? Nós falamos 2 vezes já que ela tem utilidade para ensinar, capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16, primeira parte, e ela tem a capacidade de repreender. Já falamos essas duas. Hoje nós vamos falar da terceira utilidade que Paulo menciona aqui,
E eu acho que você já sabe qual é a terceira utilidade. Está aí no texto, é só você olhar. É a correção. Essa palavra tem a capacidade de ensinar, essa palavra, diz Paulo, tem a capacidade de instruir, e essa palavra tem a capacidade de corrigir. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem gosta de ser corrigido? Quem gosta de ser chamado a atenção por algo que fez que não foi tão bom? A maioria de nós não gosta. Uma vez, lá no Brasil ainda, fui chamado à sala do comandante da minha companhia, servi o exército lá, e tinha acontecido uma situação desagradável na rua. Estávamos 3, 4 sargentos no carro, tinha uma Kombi parada na frente, e o rapaz estava dando um beijo na namorada, o trânsito arrancou e ele esqueceu. E quando a gente passou, eram 4 sargentos, faca na caveira, tirei a minha arma e, para brincar com o rapaz, mostrei a arma para ele. O rapaz era parente de um coronel do exército, foi à companhia e fez um complaint, né, sobre aquele carro, que era o meu carro, e sobre aqueles que estavam no carro. Então o comandante me chamou e disse assim: Fonseca, que negócio é esse de mostrar a arma na rua para pessoas no trânsito? E eu baixei minha cabeça e disse: me desculpe, era o major, nós estávamos conversando, não apontei a arma, né? Graças a Deus eu só mostrei a arma, e foi uma atitude feia da minha parte, peço desculpas ao comandante. E como o comandante já nos conhecia, deixou passar aquilo e nunca mais mostrei minha arma para ninguém. Você já foi corrigido também? Em algum momento da sua vida que você não gostou? A Bíblia é a palavra de Deus e ela é apta para nos corrigir. Você já foi corrigido alguma vez e depois você voltou lá para agradecer a pessoa por aquela correção? A pessoa te corrige e fala: ó, esse caminho que você está seguindo não é um bom caminho. Essa direção que você está escolhendo não é uma boa direção. Não faça isso, não viva assim. Não tenha essa atitude, não tenha aquela atitude. Eu acho que as esposas são mestres em fazer isso, né? Você que já casou aí, está casadinho há algum tempo, a sua esposa é mão de Deus na sua vida. É duro às vezes, não é? É duro às vezes, esposa. Seja carinhosa conosco, tá? Tenha misericórdia de nós. Mas a mulher tem um olho cirúrgico, ela tem um jeito para ver a vida diferente. Então quando a mulher falar, pelo menos escute. Tá bom, irmão? Meu querido irmão que está aqui. Quando a sua esposa falar, escute a sua esposa. Talvez Deus está usando essa mulher para corrigir um caminho que você está tomando que não é um bom caminho. Eu estou aprendendo. E eu quero que você aprenda também. E mulher, também não fica aí com a bola muito cheia não, tá? E quando seu marido falar, escuta também. Porque Deus te deu esse marido. Foi Deus que colocou esse homem no seu lugar. E não é tudo que ele faz que está errado não, tá? Tem esposa que pensa que tudo que o marido faz está errado. Não. Ele também acerta, ele também faz coisa boa. Então, presta atenção. Ouvir um ao outro é o segredo para um casamento chegar mais longe. Paulo está dizendo aqui, que nesse texto que nós estamos lendo, eu escrevi ali para a gente pensar juntos, que toda a escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou essa palavra, não é? E ela é apta, ela tem utilidade para o ensino, para a repreensão, para a correção. A NVI diz isso.
é sempre bom comparar a Bíblia, tá bom, irmãos? Se você lê a Bíblia só sempre na mesma versão, o seu cérebro fica viciado. Você não tem tempo de raciocinar. Olha o que diz o mesmo texto em outra versão, na Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas. Paulo está dizendo aqui, para mim e para você, que a Bíblia tem a capacidade de nos ensinar, de nos repreender e de nos corrigir. A Bíblia pode, ao ler essa palavra com o coração aberto, essa palavra pode guiar você num outro caminho. Essa palavra pode orientar você numa outra direção. Há uns anos atrás eu fiquei fiador de uma pessoa, lá no Brasil. E eu não sabia que a Bíblia diz para não ficar fiador de ninguém. E eu tive que amargar com o nome no SPC, porque a pessoa comprou o bem e não pagou. Se eu soubesse que a Bíblia me protege, me diz para não ficar fiador de ninguém, eu teria falado com a pessoa, falar, olha, eu não posso fazer isso, porque a palavra de Deus já me ensina. Se eu não tenho para dar, então não devo emprestar. Se eu não devo dar o meu nome para qualquer pessoa, no máximo que a gente empresta o nome é para a esposa e para o marido e talvez para um pai, para uma mãe, até para o irmão a gente tem que tomar cuidado. Tem sempre um cunhado que dá trabalho, né? Mas quando Paulo está falando aqui que a Bíblia é apta para corrigir, ela tem essa capacidade, o que Paulo está querendo dizer? O que você acha? Quando Paulo diz que ela tem capacidade de corrigir, de nos ajudar a nos repreender, o que Paulo está querendo falar com isso? Será que corrigir, repreensão e correção não é a mesma coisa? Que diferença faz uma e outra? O que é que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo? Corrigir é bom ou corrigir é ruim? Quando Paulo está falando, irmãos, aqui nesse texto, por isso que é importante a gente atentar ao texto, ele usa um termo grego chamado epanorthosis, é a palavra corrigir no grego que Paulo usou lá quando escreveu o texto, tá bom? E o que ela significa? Endireitar, consertar, reajustar. Então quando Paulo está falando que a palavra tem poder, é útil para corrigir, ele está falando o seguinte, ó, a Bíblia tem capacidade de endireitar, a Bíblia tem capacidade de consertar, a Bíblia tem capacidade de reajustar. E literalmente a palavra epanorthosis no grego transmite a ideia para nós de restaurar a condição correta, colocar algo de volta ao seu estado original, endireitar o que estava torto. E no contexto que Paulo escreve, quando ele escreve a Timóteo, ele estava querendo dizer que essa palavra, ao corrigir, ela tem a capacidade de restaurar a verdade na vida de alguém. Veja que riqueza a Bíblia pode produzir na minha e na sua vida. Veja como a Bíblia pode levar você para um outro caminho. Veja como a palavra de Deus é poderosa e tem utilidade. É incrível quando a gente abre os nossos olhos, quando a gente olha para uma palavra e consegue analisar essa palavra com mais amplitude. Veja como os nossos olhos são abertos. Veja como é bom a gente poder ter essa oportunidade de conversar aqui. Quando a Bíblia fala que é útil para ensinar, significa que ela nos dá conhecimento. Ela nos mostra qual é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. O que é que Deus tem para você? O que é que Deus quer fazer no seu coração? O que é que Deus tem planejado para mim e para você nesse tempo aqui que nós estamos morando na cidade de Oxford? É como um professor, o ensino aqui, é como um professor que ensina matéria nova para os alunos, passando os fundamentos necessários para eles terem o conhecimento. Já a repreensão, ela lidar com aquilo que está errado,
Quando você faz uma coisa errada, meu irmão, alguém tem que repreender, alguém tem que falar com você: opa, não é assim, não vai por esse caminho, não faça isso. A repreensão funciona assim como um alerta, né? E a correção? Para que a correção serve? Qual a utilidade da correção? Para que a gente precisa ser corrigido? Enquanto o ensino, aí vamos fazer a diferença, ó. Enquanto o ensino dá o conhecimento e a repreensão alerta sobre o erro, a correção nos ajuda a voltar para o caminho certo. Você recebeu o ensino, você já sabe como deve viver com Deus, o que é que Deus espera de você quando alguém erra com você. Quando alguém erra conosco, o que Deus espera de nós é que a gente consiga perdoar essa pessoa. Deus não quer que você fique no seu coração amargando a falta de perdão. Deus não quer que você fique com o seu coração pesado, sofrendo, porque você não consegue perdoar. Não, você já sabe que da palavra de Deus você precisa perdoar aqueles que te ofendem. Jesus contou a parábola do credor incompassivo que foi perdoado por milhões e não conseguiu perdoar um pouquinho. E o que a parábola nos ensina é que ele foi colocado na prisão e ele ficou lá durante anos. Imagina só que você está dirigindo o seu carro em outro país. Você já alugou carro em outro país? E às vezes é difícil, né? Eu estava na França com o nosso carro aqui, dirigindo na mão esquerda e na França, e de repente eu entrei numa rua e o Tico não combinou com o Teco, e eu estou indo e os carros estão vindo, e eu assim, mas o que está acontecendo aqui? E minha mente deu um branco, e eu não sabia o que fazer, se eu acelerava, se eu freava, aí alguém deu um grito lá para mim, e eu peguei a outra rua, e principalmente quando é roundabout, né? A gente está com a cabeça, se você não estiver atento, você faz o roundabout do lado esquerdo, e aí, olha o risco, né? Mas imagina que você está dirigindo então em outro carro e você percebe que tomou um desvio errado, você pegou uma direção errada. Olha só, a repreensão é aquele momento em que você vê o sinal dizendo que está no caminho errado. Essa é a repreensão. A correção é quando alguém gentilmente te mostra o caminho de volta. Você prestou atenção na palavra? Gentilmente. Corrigir alguém não é fácil. Ser corrigido por alguém, muitas vezes ainda é mais difícil para mim e para você. A correção não é só uma advertência, mas ela ajuda a gente a redirecionar a nossa vida. Quando você senta com seu filho, com a sua filha, e você fala para ele ou para ela que aquilo que eles fizeram não está certo, você está redirecionando a vida deles. Agora eles vão aprender que não se pode fazer aquilo. Agora eles vão ter a oportunidade de ver, não só ouvir. O grande desafio é esse, irmãos. Não é só falar, nós temos que mostrar na prática. Nós temos que viver o que nós estamos pregando e pregar o que a gente está vivendo. Esse é o desafio para mim e para você. Esse é o maior desafio que eu tenho e que você tem na vida que a gente vive. No dia a dia, quando as pessoas te oferecem mundos e fundos, está errado o mundos e o fundos. E você tem que falar não. Quando a pessoa vem com uma conversa doce, uma ideia errada para cima de você, e você tem que falar, não está certo isso, eu não quero, eu não concordo. Mas você vai ganhar tanto, não está certo isso, eu não quero, eu não concordo. Esse é o desafio que a Bíblia ensina para mim e para você. Eu não estou falando que é fácil, eu estou chamando de desafio. Existem pessoas que detestam ser corrigidos. A Bíblia chama esses de tolos. E existem aquelas pessoas que já pedem para ser corrigido. Em qual dos dois grupos você está? Você tem dificuldade com a correção? Você tem dificuldade quando alguém te mostra uma direção errada, de ouvir aquela pessoa, de seguir naquela direção? Ou você é aquela pessoa que pede,
no inglês, né? Quando a gente está aqui aprendendo inglês, né? A gente está aprendendo inglês, né? E a gente diz assim, ó, me ajuda aí, tá? Quando eu falar errado alguma coisa, você conhece o inglês, o seu chefe, um amigo, né? Você fala assim, ó, me ajuda aí. Quando eu falar errado, você me corrige, né? E o inglês não gosta disso, né? É raro o inglês que vai te corrigir, né? Pouquíssimos que vão falar, ó, tá errado isso aí. Qual grupo é o seu? Você tem dificuldade ou você gosta? Paulo está dizendo aqui para mim e para você hoje. Se você veio aqui hoje, essa palavra é para você. Eu não sabia que você viria, mas Deus sabia que você estaria aqui. Deus conhece o seu coração. E essa palavra então é para você e para mim. Porque primeiro, ela tem que fazer diferença na minha vida para chegar na sua vida. Paulo está dizendo aqui para nós que a Bíblia tem utilidade para corrigir. E qual será o motivo da Bíblia ter utilidade para corrigir a minha vida e a sua vida? Qual a causa, qual a razão da Bíblia ter utilidade para corrigir eu e você? A correção bíblica, nada mais, nada menos, é um ato de amor. Quem corrige com amor não sente dor. E quem, ou melhor, né? Quem é corrigido com amor não sente dor. E quem corrige com amor não causa a dor. Não é para você ir lá, mulher, ajuda a gente aí, tá? Não é para você ir lá e dizer o seguinte, você não presta mesmo, nunca fez nada certo, tudo que faz está errado, porque isso acaba com a gente. Tá bom? Não faz isso não, ajuda nós, pega leve. Às vezes a gente não faz mesmo algumas coisas corretas, e eu estou consciente disso, tá? Eu estou consciente que algumas vezes a gente falha. Mas quem é corrigido com amor não sente dor. E quem corrige com amor não causa dor. Se você chegar para o seu marido, e eu digo aqui na igreja muitas vezes, a melhor hora de corrigir o marido, gente, anota aí mulher, anota na unha. A melhor hora de corrigir o marido é no travesseiro. É quando aquele camarada está deitado com você, e vocês estão conversando, vocês estão tendo o tempo de vocês. E aí você fala assim, amor, eu estava pensando sobre aquela situação que nós conversamos no mês passado. E eu queria fazer uma pergunta. Comece com perguntas, irmã. Eu queria te perguntar, você já pensou sobre aquilo? O que você acha da gente fazer tal coisa, e da gente comprar tal coisa, da gente vender tal coisa, da gente fazer aquele passo? Tenho certeza, como homem que sou, que os ouvidos do seu marido vão estar atentos à voz que você está dizendo naquela hora. E o seu marido vai pensar, se ele for um cabeça dura, ele vai precisar de mais tempo. Mas se ele for esperto, que eu acredito que a maioria dos homens estão aqui, são inteligentes, espertos, ele vai pensar. E ele vai falar, menina, você sabe que você tem razão. O coração dele vai estar quebrantado para ouvir aquilo que você está falando. E homem, é o mesmo para nós homens. Se você fala de qualquer jeito com a sua mulher, se você a trata de qualquer jeito, ela também não vai ter disposição para te ouvir, ainda mais quando ela é auditiva. Você que casou com uma irmã auditiva aí, você tem que saber isso, tá? A Darcy não é nada auditivo, mas se eu falar auditiva, mas se eu falar com a Darcy de uma forma mais dura, mais grossa, ela vai ter dificuldade de me ouvir e de me atender. Então eu preciso aprender a corrigir com amor, porque a correção bíblica é um ato de amor. A palavra de Deus tem utilidade para ensinar para nós com amor. Se Deus fosse fazer com você aquilo que você e eu merecemos, se Deus fosse fazer comigo aquilo que eu mereço, eu não estaria aqui vivo agora.
Com certeza, eu não poderia fazer aquilo que eu estou fazendo aqui se Deus me tratasse como eu mereço ser tratado. Porque eu e você não merecemos a vida que temos, não merecemos estar onde estamos, não merecemos a família que temos, não é por merecimento, é por graça. Nós precisamos lembrar isso e Deus colocou a gente aqui hoje com essa palavra para lembrar para nós. Eu preciso ser corrigido. Você precisa ser corrigido. A Bíblia tem utilidade para nos corrigir, mas precisa ser feito em amor. Eu ouvi um marido dizer aleluia. Deus não corrige a gente para nos punir. Deus não quer punir você quando Ele te corrige. Muitas vezes as coisas não deram certo na minha vida. Muitas vezes as coisas começaram a funcionar de forma errada. Eu esperava uma coisa. No Brasil, antes de sair do Brasil, nós tínhamos uma microempresa. Eu e Darcy tínhamos uma cozinha de alimentação. E servíamos marmitas num shopping. E aquela empresa não desenvolvia. Eu fazia os cursos, eu ia nas mentorias, eu aprendia como administrar, eu aprendia o que fazer, eu aprendia tudo que eu podia aprender. A igreja tinha cursos para empresários, para ajudar a gente, e não andava, tudo o que a gente fazia não dava certo. E até hoje, eu não sei porquê, porque a gente orava, a gente jejuava, a gente devolvia o dízimo, a gente fazia de tudo, irmão. Não adianta devolver o dízimo pensando que Deus vai retribuir você, porque Deus não está interessado no seu dízimo. Como o Nicolas acabou de falar aqui. O dízimo é uma coisa minha e sua com Deus. É um desafio mesmo, mas Deus não precisa do seu dinheiro e do meu dinheiro, porque Deus vai fazer com que as coisas aconteçam, porque Ele é Deus, Ele não está dependente do meu dinheiro e do seu dinheiro. O que Deus quer fazer é abençoar você, abençoar a mim, dando a oportunidade de contribuir com a obra dEle, no reino dEle, é isso. E é por amor, é por fé, é por gratidão que a gente doa. Não, Deus não quer punir você, Deus não corrige você para que você viva de qualquer maneira. Ele quer corrigir a gente para que a gente viva do jeito que Ele planejou para você. Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim, e muitas vezes Ele vai nos corrigir. Passamos 2 anos com aquela empresa, chorando, reclamando, lamentando, fechamos a empresa com uma dívida enorme, sem saber o porquê, e de repente, eu sou convidado para ir para Portugal, e Deus coloca aquilo no meu coração. Tinha lá uma porta aberta, uma empresa ia me contratar em Portugal, 1999, 2 de dezembro do século passado, cheguei lá em Portugal, na cidade de Sintra. E ali trabalhando como um jardineiro, mandando dinheiro para o Brasil, a Darcy trabalhando no Brasil, a Darcy fazendo curso no Brasil, administrando dinheiro. Em 1 ano, pagamos toda a dívida. Voltei para o Brasil, casei com a Darcy e começamos uma nova vida em Portugal. Incrível como que Deus faz as coisas. Talvez a empresa não deu certo por causa disso. É especulação. Eu não posso dizer. Talvez naquele período da empresa, Deus foi ensinando para nós a lidar com as dificuldades, com as adversidades da vida. E Deus vai ensinando para você a lidar com as suas lutas. Às vezes você está pedindo para Deus mais dinheiro, você quer ganhar mais, mas você não está sabendo administrar aquilo que você tem na mão. Então você precisa parar e refazer as suas contas. Porque às vezes não é ganhar mais. Às vezes é gastar menos. Deus quer corrigir você e a mim, e Ele diz assim, Hebreus capítulo 12: meu filho, não desprezes a correção do Senhor, e não desanimes quando por Ele fores repreendido.
Por quê? Porque o Senhor corrige ao que ama. E a palavra açoita aqui, é melhor usar disciplina, porque o açoite aqui vai mandar a gente para a cadeia nos dias de hoje. Mas a outra versão diz, e disciplina a qualquer um que recebe por filho. Você lembra a história de Davi? Davi era um rei, Davi estava no palácio, o exército todo na batalha, e Davi ali no palácio descansando, e quando ele vai fazer um passeio, ele vê uma mulher tomando banho, ele acha interessante, manda chamar aquela mulher era casada, era a mulher dos seus soldados, do Urias, e Davi se deita com aquela mulher, sabendo que aquela mulher era casada, como ele era o rei, ele não prestou atenção naquela atitude, e lá foi Davi. Deus manda o profeta vir, e o profeta usa uma metáfora para falar com Davi. O profeta diz assim, Davi, imagine que um homem tem 1000 ovelhas. E com todas essas ovelhas, ele resolve pegar a ovelha de um homem que tem uma ovelha. Ele vai lá e toma a ovelha daquele homem. O que você acha que esse homem merece? E Davi, quando escuta aquilo, um rei poderoso, um rei precioso, olha para aquilo e fala assim, esse homem merece morrer. E aí o profeta fala assim, pois é, Davi, esse homem é você. E conta para ele o que ele tinha feito com o Urias. E pior, além de se deitar com a mulher do soldado dele, ele ainda manda o soldado na frente da batalha e mata aquele soldado. Organiza uma forma daquele soldado morrer. E a história nos diz que Deus, vendo o coração de Davi, quando Davi descobre isso, Davi toma uma atitude que eu e você precisamos tomar. Quando Davi percebe o erro que tinha cometido, quando Davi cai em si e vê a besteira que ele tinha feito, ele faz o Salmo 51. E ele olha para Deus e diz, eu pequei. Eu não pequei contra Urias, contra Betseba. Eu pequei contra ti. Me perdoa, move o meu coração, quebranta meu coração, me ajuda, Senhor, a mudar essa minha postura. E escreve no Salmo 51 que um coração contrito, um coração quebrantado, Deus não despreza. Deus restaura o coração de Davi naquela correção. Davi teve que passar por muitas dificuldades, Davi teve que enfrentar problemas seríssimos na sua vida, porque quando a gente erra, a consequência vem. Não tem como fugir da consequência. Ela pode ser boa ou ela pode ser terrível. Vai depender da escolha que você e eu fazemos diante do erro, diante da atitude. A consequência vem. Pode passar anos, nós vamos responder perante Deus por aquilo que fazemos de bom e por aquilo que fazemos de ruim. Deus vai corrigir você e eu. A correção de Deus não é só para o nosso próprio benefício. Quando Deus corrige alguém, quando Deus corrige uma pessoa numa família, quando Deus corrige alguém numa empresa, quando Deus corrige alguém numa escola, quando Deus corrige alguém numa igreja, isso beneficia todos. Quando a pessoa escuta, dá ouvidos à correção e toma outra atitude. Quando a gente aceita a correção, é como se nós estivéssemos nos tornando num instrumento afinado. Você toca um instrumento que não está afinado, as duas sobrancelhas do Rafa sobem assim na hora, que já sente mal com o instrumento. Mas quando o instrumento está afinado, a gente ouve com prazer. Quando você ouve a Giovana tocar a guitarra aqui, toca demais. A guitarra afinadinha dá prazer. Ela corrigiu a direção dela. E como é que a gente aplica, irmãos? Como é que você e eu vamos aplicar essa palavra de hoje à nossa vida? Porque se a gente não aplica o texto passa pela nossa cabeça e vai embora. Como é que você vai aplicar isso hoje? Eu quero te ajudar. Aceite as correções que têm vindo à sua vida como parte do seu crescimento. Se você não fosse corrigido pela sua mãe, as vezes que você foi, talvez hoje você não era o homem que é.
Se o seu pai não tivesse muitas vezes chamado você e falado com você cara a cara, face to face, talvez hoje você não está vivendo o que você está vivendo. Muitos que não ouviram os pais, muitos que não ouviram as mães, estão perdidos por aí nas ruas, porque não deram atenção ao amor e o cuidado que o pai e a mãe tinham. Então, para a gente aplicar esse texto à nossa vida, irmão e irmã que está aqui me ouvindo, aceite as correções como crescimento espiritual de Deus para você e para mim. A minha mãe falava assim, eu morava num bairro pobre, e com certeza, né, tinha droga, tinha toda a dificuldade, era menino novo, criado na rua, criado solto. Minha mãe falava assim, se algum dia eu ver você usando droga, eu quebro as suas 2 pernas. Minha mãe não era baiana não, mas era retada. E um belo dia, eu trabalhava numa empresa e o filho do dono era meu amigo, me pediu para ir com ele no depósito e botou uma buchinha de maconha na minha mão e estava enrolando o cigarrinho de maconha. E eu olhando para a maconha e vendo as minhas 2 pernas quebradas. O que eu via na buchinha de maconha eram as 2 pernas quebradas, porque eu lembrava da minha mãe, que dizia com muita dureza, se algum dia... Então aquela palavra ficava ecoando na minha mente, e eu olhando para a maconha e pensando assim, nossa Deus, será que dói quebrar a perna? E aí ele rolou o cigarro de maconha, um jovem lá, menino, acendeu o cigarro, me ofereceu, e eu lembrei da minha mãe de novo, e eu falei, não, eu gosto mais das minhas pernas, vamos deixar isso para outro dia. E ele ficou lá, fumando a maconha dele, e eu lembrei da minha mãe. Muitas vezes, os nossos pais salvaram as nossas vidas. Muitas vezes nós como pais podemos fazer a diferença na vida dos nossos filhos se tão somente soubermos conversar, soubermos dialogar, soubermos expressar para eles e mostrar para eles a utilidade da palavra de Deus. Ela é apta para ensinar, ela é apta para repreender e ela é apta para corrigir. Deus trouxe você aqui essa noite, Ele queria corrigir você. E Ele está dizendo aí para você, se você precisa tomar alguma atitude, é hoje o dia para você tomar. O pessoal da música nos ajude aqui agora. Estou melhorando, né? Estou melhorando. Deus está e vai continuar corrigindo a gente. A correção de Deus é amorosa. A correção de Deus não é para punir você. Deus não quer castigar a gente. Deus quer cuidar da gente. Deus quer ajudar a gente a mudar a nossa rota. A correção é para restaurar o coração. Quando você corrige o seu filho, você não quer o mal do seu filho, é ou não é? Quando você corrige o seu filho, você quer ajudar o seu filho a entender que aquela atitude está errada. E mais tarde, o seu filho e a sua filha vão te agradecer por você ter tomado aquela atitude com eles, ter mostrado para eles a direção que eles precisavam seguir. Mais tarde, o seu filho e a sua filha vão olhar para você com gratidão no coração pela atitude que você tomou hoje. Se você está aqui, às vezes é difícil aceitar a correção, não é? Principalmente quando ela vem de forma dura, ríspida. Mas eu vou te falar uma coisa. Às vezes a correção virá de uma maneira desagradável. E mesmo assim, você vai precisar ouvir e entender que você pode crescer com ela. Quantas vezes você foi corrigido e você melhorou depois daquela correção? Quantas vezes você foi corrigido, corrigida e parou de seguir naquela direção? Se você pode aí, fica de pé no seu lugar.
Agora você vai orar, porque o Espírito Santo pode levar essa mensagem, fazer com que essa mensagem assente no meu coração e no seu coração. A palavra, ela é apta para ensinar, ela é apta para repreender e ela é apta para corrigir. Feche os seus olhos aí, enquanto eles vão cantar, você vai orar, você vai falar: Deus, eu acho que alguém contou para o pastor que eu não estou conseguindo lidar com as correções que eu estou recebendo. Fala aí com Deus: Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a ouvir aquilo que as pessoas têm falado comigo e eu não estou entendendo. Deus, me ajuda. Vai orando aí, meu irmão. Enquanto eles cantam, você ora, clama por misericórdia. Me seguirá, Senhor, eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti, cante. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. E eu me rendo a Ti, Te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Quando eu e você deixamos que a palavra nos corrija, nós estamos permitindo que Deus nos guie de volta para Ele e nos transforme a imagem do Seu Filho, Jesus Cristo. A correção de Deus é para restaurar o meu e o seu coração. Ouça o que o Espírito Santo está falando com você nesses dias. Escolha, aprenda, se abra para aquilo que Deus tem para você. Pai, quero te agradecer pela Tua palavra essa noite. A Tua palavra, ela é útil, ela tem utilidade para nos ensinar, para nos repreender e para nos corrigir. Estamos falando hoje sobre a correção. Pai, ensina para mim, ensina para o meu irmão a saber corrigir os outros, a ter sabedoria no falar, a ter palavras doces que possam encorajar a pessoa, que possam ajudar o irmão e a irmã a melhorar. Pai, quando formos corrigidos, que tenhamos a humildade de aceitar e entender essa correção. Pai, que o Senhor possa hoje ministrar o meu coração e o coração de cada um dos meus irmãos a importância da correção e o poder que essa palavra tem para nos corrigir. Eu coloco isso diante do Senhor, eu oro pedindo que o Teu Espírito nos conduza nisso, Pai, sabendo que o Senhor ouve e responde. Eu oro em nome de